por que não a gente pensar em Lucas e Oscar? Eu sei que para muitos vai falar, puta, nem vou colocar, acho que não, os caras vão estar meia boca e tudo, mas até a gente colocou uma enquete aí para vocês pelo seguinte: o Lucas e Oscar já estão treinando, estão clinicamente liberados, né? Eles vêm participando das atividades físicas do time. Não estão na sua melhor condição, lógico, não estão com ritmo de jogo nenhum. Mas você tem um aspecto psicológico também, que é o seguinte: muitas vezes, vou usar um exemplo aqui que eu não estou comparando jogador de jeito nenhum. De jeito nenhum, tem que explicar bem antes, né? Não estou comparando jogadores. Mas quando você colocava, por exemplo, o Ronaldo fenômeno gordo com cento e poucos quilos, mesmo ele com cento e poucos quilos, o zagueiro ele fala, porra, tem que ficar de olho aqui, mano. Não posso deixar sozinho, que se sobrar a bola no pé dele aqui, ele vai fazer gol. É melhor do que sei lá, o reserva dele. Então, muitas vezes, você ter o Lucas em campo, numa das pontas, por exemplo, você chegou no momento do jogo, São Paulo fez 1-0, tá precisando de mais um gol. Aí você tá lá com o Dineno na área para receber cruzamento, chuveirinho o tempo inteiro, o Ferreirinha de um lado, você põe o Lucas do outro, né? E aí o zagueiro dos caras não sabe como é que tá a condição do Lucas, e ele vai falar, mano, tem que ficar de olho nesse Lucas aqui, que se eu deixar sozinho, tem esse aspecto psicológico também, né, Van? Porque a entrada dos dois pode, de alguma forma, dar esse aspecto aí também de mais atenção pro adversário, né? Com certeza, até porque o que a gente vem falando sobre o Lucas principalmente, né? O quanto a presença dele faz diferença, né? Um jogador diferente, tanto ele quanto o Oscar são jogadores diferentes e que seriam muito importantes para esse momento, pela questão de liderança, pela questão de técnica também e de desequilíbrio do jogo mesmo, né? Vai depender muito da situação, do cenário da partida. Acredito que será favorável a gente para podemos contar com eles, por exemplo, no segundo tempo, no segundo momento ali. E é o que eu sempre destaco. O Lucas, por exemplo, é óbvio que a gente não pode contar com ele só para isso. Mas eu acho que ele foi muito importante para nossa classificação contra o Atlético Nacional. Ele não entrou tão bem, tudo ok, faz parte, mas ali ele chamar a responsabilidade de bater um primeiro pênalti e conseguir dar confiança, deixar o São Paulo em vantagem ali, eu acho que foi muito importante. Então, e a gente tem que pensar em múltiplos cenários do que pode acontecer. Então, tê-los ali será muito importante, até por esse momento mesmo. A gente corre muito risco de ir para os pênaltis nesse confronto. Então, é muito importante tê-los. E é o que a gente fala também há muito tempo de utilizá-los de forma estratégica, né? Tanto o Lucas quanto o Oscar. O Lucas está aí já há algum tempo, ajudou muito o São Paulo, por exemplo, também na conquista da Copa do Brasil em 2023. O Oscar chegou depois, assim, e divide muitas opiniões até agora, e não se provou mesmo, né? Infelizmente, sofreu com algumas lesões e agora essas fraturas aí e tudo mais. Então, eu acho que ele não teve tempo também, ele não teve tempo de aproveitar o Oscar. E foi uma infelicidade no jogo contra o Corinthians também. E ficou todo esse tempo fora, o Rodriguinho também acabou ganhando espaço, mas precisamos ter essas opções. Agora, tendo os dois jogadores de volta 100%, é preciso criar um plano realmente, não que a gente fala que eles seguem um cronograma específico de recuperação. Agora a gente precisa de um cronograma específico para eles também em jogos importantes. O São Paulo avançando, por exemplo, da Libertadores, se Deus quiser, pensar em tê-los, né, para esses jogos importantes, até porque nosso adversário pode ser o Palmeiras, por exemplo, né, que a gente joga em gramado sintético segundo jogo, ou vai ser o River Plate no Monumental. Então, assim, pensar nas possibilidades, nos jogos que teremos no Campeonato Brasileiro, é tudo muito corrido, e como utilizar esses jogadores da melhor maneira possível. Pensando em desgaste, pensando em possíveis lesões, infelizmente nós temos que levar isso em consideração. Mas tê-los à disposição na quinta-feira, eu acho que seria essencial, pensando principalmente no contexto do jogo, na realidade que pode se desenvolver e como a presença deles pode ser crucial para como você disse, para o adversário ficar mais atento, para chamar a marcação, para desequilibrar, e acho que pode fazer toda a diferença, sim. Então, e aí tem algumas mensagens aqui que dividem opiniões, né? A gente até pôs uma enquete aqui no chat para a galera comentar, né? Eu coloquei aqui o seguinte: Lucas e Oscar devem ir para o jogo na quinta? Sim, os dois, nenhum dos dois, só o Lucas ou só o Oscar. Por enquanto, a maioria acha que sim, os dois têm que ir para o jogo, nem que seja no segundo tempo e tal, ou um dos tempos. Mas é aquilo também, né, Kaique? Esse jogo
que Deus queira que não seja, né? Mas eu vou bater na madeira aqui também. Mas pode ser o último do São Paulo, assim, com essa importância no ano. Então, se tem uma hora para arriscar, é essa, né? Tem que ser, tem que ser. Se os caras clinicamente estão liberados, eu sei que eles não estão no 100% deles, mas às vezes o 30% do Lucas, às vezes é melhor que o 100% de outros, né? Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Ainda mais se tratando de criticar desempenho ou criticar qualidade técnica, aí você falou com a pessoa certa, porque aí é a hora que eu me sinto mais à vontade, porque, pelo amor de Deus, tem jogador que você olha, eu nem vou citar nome mais, vocês já sabem quais são os meus, né, as minhas cartas marcadas, mas, pelo amor de Deus, você olha, tem jogador que você olha até pro semblante dele, você já começa a ficar mal. Aí você começa a pensar nas coisas boas da vida para não entrar numa depressão. Só de olhar pro semblante do jogador, que você vê a cara da derrota, né? Enfim, nem quero citar aí, porque senão também vai ter membro da equipe que defende até o fim, que vai ficar chateado comigo. Mas, enfim, deixa isso para as nossas conversas internas do grupo do Arquibancada Tricolor, que inclusive a resenha come solto o dia inteiro. Mas, o Senna, a única preocupação que eu tenho é com relação ao Lucas, tá? Porque, assim, por mais liberados clinicamente, mas o Lucas ainda está entregue à questão da preparação física, né? Ele não trabalha mais com a fisioterapia. Desde ontem ele está entregue à preparação física, que é o último estágio antes de estar liberado. O Oscar, sim, está liberado, está treinando sem nenhuma restrição com o restante do elenco. O que eu penso, tá? O que eu penso que o Crespo vai fazer? Acho que o Oscar é opção para banco e o Lucas vai ser opção caso o São Paulo vá para os pênaltis. Acho que ele vai segurar uma substituição, caso precise. Dependendo da forma que se desenha o jogo, ele segura uma substituição e, se for necessário, ele coloca o Lucas para bater pênalti. Que aí seria, né, o roteiro da jornada do herói, enfim. E se der certo, vai ser espetacular. Até o roteiro para o próprio retorno do Lucas mesmo. De repente, até o Oscar aparecendo para poder bater pênalti, enfim. Mas eu acho que o Oscar vai ter minutos para ser opção de fato de jogo, né, a partir dos 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, e o Lucas para, de repente, ficar ali como uma peça importante para o elenco, até para poder retribuir toda a presença que o Lucas tem feito, né, no vestiário, apesar de machucado, tem sido peça importante, voz ativa como liderança do elenco e até uma forma de retribuição do São Paulo de tudo isso que ele tem feito para poder ajudar os mais jovens e passar motivação para essa garotada que está segurando o refrão enquanto ele não consegue ter uma sequência em campo, né? É a única possibilidade que eu vejo, por exemplo, do Oscar entrar no jogo, porque eu começaria com o Rodriguinho. Se o Rodriguinho não estiver bem no jogo, seria o único cenário onde eu tentaria um Oscar no segundo tempo. Porque a gente não pode ficar sem um meia. Não pode ter ali 3 volantes, não pode ter... E, de novo, quando eu falo de 3 volantes, não é um time retrancado, é um volante fazendo o papel do meia. Por mais que o Marcos Antônio tenha categoria para isso, não é a função dele. Então, assim, se o Rodriguinho entra, não faz um bom jogo, eu não gostaria de arriscar ter o Luciano ali no meio para fazer essas ligações. Então, aí eu colocaria o Oscar no segundo tempo, né? Porque aí mesmo meia boca, o cara acha um passe, o cara acha um lançamento, sei lá, dá uma categoria ali de passe no meio de campo.